pensando, né, que o quanto de dificuldade, o quanto de perrengue, né, que a gente passa, né, durante a nossa vida, né, alguma daquela situação que você está parecendo assim, meu Deus, não vai dar, eu não vou conseguir, né, e que algumas vezes você se livra, outras vezes você não consegue se livrar, umas vezes seria mais fácil, outras não importa, né, tem sempre alguma coisa que acontece, caraca, eu passei um sufoco, passei um perrengue, não sabia o que eu fazia, o que fazer. Muitas vezes isso acontece. Né? E muitas vezes pode estar passando por alguma coisa que não consegue achar a saída. Né? Não consegue, já tenta de vários caminhos, né? Seja físico, seja espiritual, seja o que for. Né? E essa semana eu estava pensando, né, e veio isso. Né? Deus me revelou essa palavra, né, em relação a esse assunto, né, o que a gente passa durante a nossa vida. Muitas vezes bate o desespero, né, quantas vezes, infelizmente, a gente vê até notícias de televisão, né, de até pessoas se matando, né, pessoas cometendo crimes, né, seja o motivo qual for, de repente alguma pessoa que entra, de repente, num tráfico, não consegue sair, né, e de repente está querendo sair, é um perrengue que ela está passando, e às vezes não consegue se livrar. Né. Então, essa semana ele falou muito comigo a respeito a isso. Né. Eu creio que eu tenho, né, cada um tem o seu perrenguezinho que passa. Né. Uma vez eu estava lá em Niterói, no centro, né, era dia de... eu sou flamenguista, né, era dia de Vasco do Flamengo. E assim, tem uma rixa, né, que eu creio que esse dia vai acabar, né, porque as pessoas levam muito o esporte pro lado do ódio, né, acaba virando um ódio assim, né, como se fosse um inimigo mesmo. Mas amém, eu estava lá no centro de Niterói, andando na rua, com a camisa do Flamengo, dia do jogo Vasco do Flamengo. Estou distraído, atravessei a rua para ir para o meu prédio, né, porque eu morava lá embaixo, no centro. Aí eu ouvi um pessoal gritando, ei, flamenguista, ei, flamenguista. Aí eu falei, esse cara tá com zoação, né? Não vou nem olhar. Aí, beleza, quando eu olhei pro sinal, assim, atravessei, quando eu virei pro lado esquerdo, um batalhão de vascaínos. Minha perna gelou. Gelou na mesma hora. Eu falei, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, fica comigo aqui agora. Os caras já vieram olhando, passaram por mim. Aí, essa camisa aí. Eu nem olhei para trás, nem fiz assim, de lado. Passei ali, né, suando, mas consegui passar. Né? Esse foi uma das cenas aí que eu creio que Deus me livrou naquele momento. Cara, sabe por quê? Eu subi, meia hora depois, eu estou escutando lá, tiro, viraram o carro da polícia, os mesmos caras que passaram por mim, cara, eu sozinho. Você tem noção? Você tem noção? Eu sozinho. Os caras viraram o carro da polícia. Então, ali foi a mão de Deus. Ali, com certeza. Né? Eu também passei um momento assim, questão lá desse foi a questão física e ao mesmo tempo espiritual ali. Questão financeira, quanta gente está passando um perrengue financeiro hoje, de repente alguma dívida, né? O mínimo que seja, às vezes é tão engraçado que a gente vê até na televisão mesmo, pessoas endividadas e tal, situação, pessoas chorando, e você vai ver, parar para pensar, se a pessoa, assim, até nem grandes valores, mas a pessoa não consegue sair daquela dívida. Né? E até vai crescendo, muitas vezes, ela não consegue se livrar. Né? E assim, eu tive uma experiência também, na minha vida, que eu tive um tempo doente, né? Eu já tive problemas de depressão, eu tive problemas de tentar também me matar, né? Então, na época, eu fiz licença no meu trabalho, meu trabalho ele tem benefício de plano de saúde, então, conforme a gente vai usando, nós vamos sendo descontados em folha, né? Então, eu não estava trabalhando, estava, né, de licença, e quando eu voltei, né, tudo aquilo que eu tinha usado foi sendo descontado, né? Eu fiquei aproximadamente 4, 5 meses recebendo nada. Eu tendo aluguel para pagar, conta para pagar. E eu vou te dizer, queridos, não teve um dia que eu passei por fome. Um dia, porque eu confiei no Senhor.
Coloquei aquela situação diante dele. Chorei várias vezes à noite. Deitava minha cabeça no travesseiro e chorava. Chorava, meu Deus, pedindo a Deus que me desse aquela saída. Mas eu creio que aquilo ali foi um momento, tá, para eu buscar o Senhor. Deus ali me colocou à prova, né? Porque não é possível. Se eu não tenho grana para pagar nada, né? Eu não estou com fome. Sempre apareceu alguma coisa lá em casa. Sempre apareceu alguém com alguma coisa. Entendeu? Naquele momento mesmo, sabe? Que você estava mais precisando. Então, assim, eu creio que isso tenha sido mão de Deus também. Tenho certeza. Confiava nele, Senhor, isso vai acabar, eu creio em Ti. Ele foi uma prova que ele queria mais intimidade. Queria que eu tivesse mais intimidade com ele. Colocasse mesmo. Qualquer coisinha, sabe? Aquele momento ali era todo dele. Colocasse, ó, confia em mim. Vai ler a palavra, né? Vai orar, jejum, é aquilo. Então, foi um tempo, 5 meses que aquilo passou, né? Para a glória do Senhor. As pessoas do meu trabalho também viram, você viu, botar como testemunho, falaram, pô, como é que você está assim se você não tem nada? Né? Então, eu quero dizer a vocês o seguinte, confia no Senhor, confia em Jesus. Só Ele vai te dar o caminho certo. Muitas vezes Ele te aponta um caminho, você acha, não, esse caminho não, meu Deus. Ah, meu, mas esse é o pior. Né? Nem sempre. Às vezes pra gente vai ser um caminho ruim. Pode sofrer um pouquinho, né? Mas depois Ele honra. Né? Depois o teu problema vai servir de testemunho para outras pessoas. Não se desesperarem. Né? E como a gente vê aí, né, de se matar, ou então, sei lá, de sair em outras coisas, outros caminhos, sabe? Eu quero dizer a vocês que só o único caminho, sabe, de salvação, de intimidade com o Pai, com Deus, é através de Jesus. Mais ninguém, mais nada, seja o que for. Amém? São experiências que eu passei, que eu trago para vocês. Deus falou comigo essa semana sobre essas coisas, sabe? E eu, assim, agradeço muito a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida. Eu creio que, se alguém parar para pensar aqui, muito Ele já fez. Às vezes a gente nem percebe, mas muitos livramentos nós já tivemos, tá? Isso é mão de Deus, certo? Independente se aqui a gente apontava, o que a gente fazia. Deus é o nosso Pai, Deus colocar na Ele. Só que se chega a Ele. Ele está chamando, Jesus está de braços abertos para a gente. Ele quer que a gente chegue a Ele. Né? E eu creio também que se não fosse a mão dele, eu tinha saído. Eu ali, no meu problema, o que eu coloquei confiança nele, ele me livrou. Eu creio nisso. Se eu não estivesse com ele, talvez eu não estaria nem aqui hoje. Né? Foi uma situação assim que eu, na verdade, na época que eu me converti até, eu estava nessa transição, né? Do problema, estava nessa. Mas que eu me converti, já levei essa pancada. Voltei zero. Ou seja, já no início ele já botou ali para me provar. Põe a prova. Deus põe a prova, gente. Põe a prova no nosso coração. Porque Ele quer dar o melhor. Para a gente receber o melhor, a gente tem que estar capacitado para isso. Entendeu? Senão, se vier muito fácil, a gente, como ser humano, a gente não dá muito valor. A tendência é essa. Então, essa que eu queria deixar para vocês. E eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia aí. Em Mateus 8, no verso 23. Mateus 8, 23 até o 27. Né? Isso aqui está demonstração clara aí do poder, né? Que Jesus, o poder de Jesus, Ele tem. Né? E assim, no verso 24, né, fala, de repente,
uma grande tempestade agitou o lago de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. Você imagina ele com os discípulos lá, né? Jesus com os discípulos no barco, né? Tudo calmo, tudo tranquilo, né? Discípulo lá com Jesus, andando, caminhando com ele, vendo os milagres dele, né? Vendo milagres direto. Lá no barco, e daqui a pouco, de repente, estou bem, estou maneiro, está tudo calmo, estou feliz com Jesus, estou aqui do lado dele. De repente, começa a agitar o negócio. Começa a agitar, o mar aqui no caso começou a agitar e vai virar, vai entrar água no barco, vai todo mundo morrer, né? Ali os discípulos se sentiram estavam se sentindo sufocados, desesperados, como foi assim, uma coisa repentina, que eles não esperavam. Do nada, estava tudo calmo, tudo maravilhoso. Né? Estavam do lado de Jesus ali, vendo os milagres dele. Né? Muitas vezes isso acontece com a gente. Né? Como eu citei o exemplo da prova que eu passei. De repente pode estar tudo calmo, daqui a pouco virar, você às vezes pode achar que Jesus não está ligando para você, porque a palavra diz aqui, Jesus estava dormindo. Ainda no verso 24, Jesus estava dormindo. Né? Parece que Jesus não está nem aí. Mas aí eles continuam, né? Os discípulos chegam até perto dele pedindo socorro, socorro, nós vamos morrer. Os discípulos, né? Aí aquele momento que você fala, meu Deus, não tem mais saída, não tem mais solução, meu Deus, cadê você? Né? É aquele momento que, mesmo a gente caminhando com Deus um tempão, né? Com Jesus ali do lado, chega um momento que a gente, num momento de algum problema, a gente já parece que a casa vai cair. A casa caiu, não tem mais jeito, né? E foi o que aconteceu aqui. Né? Eles chegaram, Jesus dormindo, né? A onda, o mar agitado, tudo cai na nossa cabeça, né? Parece que Jesus está dormindo. Né? Chegaram lá, a gente fica desesperado com uma situação, né? E aí, Jesus foi e perguntou: por que vocês são assim tão medrosos? Aqui no verso 25, no 26. O que ele quis dizer com isso? Cadê aquela fé? Cadê aquela confiança que vocês tinham? Até um pouquinho atrás vocês estão com medo de quê? Estavam andando com Jesus ali o tempo todo, milagre. Jesus nunca deixou ele na mão. Né? As pessoas que iam procurar ele, doentes, ele curava, né? Outros milagres. Então naquele momento bateu o desespero. Então toda aquela fé, toda aquela confiança, né, que eles demonstravam em Jesus ali, até aquele momento, parecia que tinha sumido. Muitas vezes isso acontece com a gente. Né? A gente está bem, porque a gente fala, enquanto está tudo bem, Jesus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Quando começa o terreno, parece que a gente, cadê Jesus? Parece que a gente ainda reclama de Deus. Então, Deus, não é possível você estar fazendo isso comigo. Né? Ele quer que você confie plenamente, não só na situação boa. Ele quer principalmente quando você está passando por uma situação ruim. Principalmente quando você não vê saída. É aí que ele quer agir. Como é que ele vai fazer um milagre numa situação boa? Já está bom. Jesus quer fazer um milagre na tua vida, aquilo que te incomoda. Jesus quer fazer um milagre na tua família. Né? Quando está tudo bem, fica lá contigo, ele espera que você ajude, né? Dê bom testemunho. Agora, a situação apertou, meu, você não pode entrar em desespero. Né? Porque aí é que a nossa fé é provada, a nossa confiança em Jesus é provada. Né? A gente não pode reclamar de Deus. Cadê você? Parecia que ele estava ali aí. Jesus continua na dele, tranquilão lá. Falando, vou ver o que esses caras vão fazer. Vou ficar aí, tem poder. Na hora que eu quiser, eu posso parar tudo. Vou continuar aqui. Vamos lá tranquilo. Os caras desesperados, batendo cabeça, andando, pulando para um lado para o outro. E quando eu vi Jesus lá dormindo, socorro, socorro, vou morrer, vou morrer. Não morrer nada. Não morrer nada. A confiança tem que estar nele. A fé ali, ó, tem que estar nessas situações para ele poder fazer milagres. Né? E
Jesus falou, né? Como é pequena a fé que vocês têm. Ainda no versículo 26. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. E todos ficaram admirados e disseram: que homem é esse que manda até no vento e nas ondas? Os discípulos ficaram admirados pelo que ele fez ali. Ele acalmou o mar, acalmou tudo. A gente está na boa, vem o problema, vem a tempestade, a gente, cadê Jesus? Aí Jesus dá o jeito dele, depois que você reclamou milhões de vezes, cadê Jesus? Né? Muitas vezes você, fazendo isso, você está tirando aquele problema das mãos dele. Você não está querendo que ele haja naquela tua situação. Essa é a hora de falar: Senhor, contigo, eu confio em Ti. Tu és poderoso para acalmar qualquer coisa, mover montanha, mover montanha. Olha que viagem, mover uma montanha de lugar. Entendeu? Então aqui eles ficaram admirados com o poder dele. Só que assim, outros milagres já tinham sido feitos, né? Por Jesus. Né? E ele, nesse momento, ele acalmou o mar e o vento. Quem mais pode fazer isso? Ninguém. Só Jesus. Entendeu? Essa admiração que os discípulos tiveram por Jesus ali, essa admiração, ela tem que vir antes de você se desesperar. Não, eu creio, eu admiro o Senhor, o Senhor vai dar um jeito nisso. Né? Mas amém, eles disseram, né, ficaram admirados depois, mas Jesus puxou a orelha deles. Cadê a fé de vocês? Entendeu? Vou mostrar aqui, ó. Acabou. Essa situação, eu tinha que ter tomado conta. Não vocês, muitas das vezes também, o que a gente faz? Eu vou resolver com minhas próprias mãos. Eu mesmo vou resolver, tá bom, tem saída, e não sei o que, Jesus acabou aquela fé, acabou aquele lado espiritual que a gente tem que ter, né, de confiar mesmo. Fisicamente, ao olho humano pode ser difícil, mas Jesus tem poder para fazer qualquer coisa. Quer que confie nele plenamente, confiar nele. Você vai ver maravilhas com Jesus, colocando sua vida em Jesus. Sabe por quê? Olha só, é muito bom você pegar o problema, deixar na mão dele, para ele resolver. Confia nele para resolver o que você precisa, né? Porque você vai viver só as coisas boas. Né? Olha só como é que ele é bom. Ele pega aquilo que nos aflige para resolver. Deixa pra gente curtir o que é bom. Está entendendo? A carga, o peso, fica com ele. A confiança que você põe nele. Né? Você busca ele, como a palavra diz que buscar o reino do céu e as outras coisas vão sendo acrescentadas. Né? Isso acontece. Aconteceu na minha vida. Com certeza vai acontecer na vida de vocês. Pode estar até acontecendo, desde que você confie plenamente em Jesus. Que Ele é o único caminho para o Pai. Né? Na verdade, o Pai se fez carne através de Jesus, né? Também serviu para que a gente pensasse o seguinte: poxa, eu tenho que ser como Jesus, Ele foi carne também. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos dele. A gente tem que confiar nele plenamente. Amém? E assim, eu creio que o Senhor tem uma vitória na vida aí de cada um, tá? A gente passa por essas situações aí durante a nossa vida. Deus quer que a gente aprenda cada vez mais com isso, aprenda com Ele, né? Para que a gente se torne grande, entendeu? A gente fique livre, cara, livre de tudo que nos atrapalha. Viver com Jesus é liberdade. Entendeu? Não é opressão, não é tristeza. Pelo contrário, viver com Jesus. Então, essa palavra que eu tenho deixado para vocês, né, que vocês possam estar meditando nessa palavra, refletindo um pouco, se lembrar, quando a situação apertar, confia que você vai sair ileso. Né? Rio caiu de um lado, rio caiu do outro, você está livre, em pé.
Se você não confiar nele, é muito difícil você sair. A situação só vai virando a bola de neve. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos orar então? Agradecendo, Pai, em nome de Jesus, eu agradeço, Senhor, por essa palavra, Pai. Oh Deus, como Tu és tremendo, Senhor. Nós admiramos, Senhor, a Ti, Pai, todo o Teu poder, Pai. Oh Deus, que nós possamos colocar em prática, Pai, essa palavra de hoje, Senhor. E é uma situação muito comum no nosso dia a dia, Pai, passar por coisas que achamos que não conseguimos, Pai. Que não vamos conseguir passar, Senhor. Oh Deus, nós, o Senhor nos capacita, Pai. Nos capacita para nos dar a vitória, Senhor. Para que sirva de testemunho para outras pessoas acharem, Senhor, que isso, que cara é aquele que passou por aquilo e agora está bem. Oh Deus, obrigado, Senhor. Eu agradeço, Pai, pela tua fidelidade, Senhor. E coloco a vida de cada um aqui diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Eu queria que você fizesse uma oração comigo.